Irmãos, irmãs, boa noite. É um prazer imenso estar aqui no Centro Espírita Batuíra, como muito bem disse a nossa querida Wanda, Casa de Jesus, ou seja, uma casa de portas abertas para que possamos nutrir os nossos espíritos se desencarnados e as nossas almas enquanto encarnados. À noite, fico muito feliz também em saber que esse glorioso Centro Espírita completou 64 anos de existência física, que muito bem tem feito a cidade de Araguari. E a todos que por aqui passam, em qualquer que seja o plano da vida. O tema é exatamente esse que a minha ponteira mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira ao final da conferência pública realizada no Centro Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, na noite de 14 de julho de 2011. É o nosso tema, convocação, e é um tema interessantíssimo, porque estamos num momento de transição planetária. E eu costumo dizer que transição planetária é mais ou menos quando se colocam dois ímãs e uma limalha do ferro no meio. Ou seja, puxa para um lado, puxa para o outro. Estamos exatamente aprendendo a experimentar esse distanciamento do equívoco em direção da convalescença. Mais ou menos como quando estamos um pouco febril e a febre cede um pouquinho e nós temos aquela sensação maravilhosa de felicidade e ao mesmo tempo um medo ainda de uma recaída. Muito toscamente, mas muito toscamente, é um exemplo de transição, algo de passagem, saindo de um ponto mais ignorante, mais equivocado, em direção de alvos melhores. E nesse momento, o Dr. Bezerra de Menezes, que sabemos bem de todo o seu trabalho, como irmão Corvino, lá em Roma, no ano de 170 depois de Cristo, que já abraçava as crianças e por aí vai, ele, Bezerra de Menezes, usa exatamente uma convocação, que significaria algo semelhante a um chamamento, não imposição, porque quando nós, servidores públicos da Terra, falamos, vamos ser convocados, nós já pensamos num lado punitivo. Se não aparecermos, vamos receber censura, advertência, algum tipo de penalidade. Aí não, é uma convocação suave, é um chamamento mais intenso, é um chamado mais para a nossa alma. Não há, então, nenhum conteúdo de mando. A convocação, no sentido terreno, é pôr a mando. Colocar ao lado de. Aqui é também colocar ao lado de, mas de uma forma não impositiva, de um modo persuasivo. Onde quer que estejamos, vamos tornar o mundo melhor. Se alguém nos conta algo deplorável, ao invés de criticá-lo, que também não ajuda, vamos conversar com esse alguém. Há um servidor, um funcionário que não está rendendo bem. Ao invés de chegar, lascar-lhe uma bronca, vamos usar a técnica da amor-terapia. Todos nós temos uma essência do bem, temos uma marca do bem. Então vamos começar com ele dizendo, olha, você deve saber que eu admiro muito você em algum ponto, admira-se até sogra.
Então alguém tem algo de admirável, brincadeira. E nesse momento, falar desse algo bom que ele já tem e devagarinho dizer, podemos melhorar juntos nesse aspecto. Ou seja, nivelarmos. Não é você tem que, porque eu quero que. Isso separa, isso não torna o mundo melhor. Tornar um mundo melhor é nos tornarmos melhores no próprio mundo em que habitamos. E somos filhos de um mesmo Pai. Quando nos colocamos num pedestal, algo está errado. Somos todos essencialmente iguais, cada um com a sua caminhada, mas essencialmente iguais. Então, quando alguém diz, não sei o que eu estou fazendo aqui, nós vamos responder, claro que sabe. Você está aqui por Jesus para tornar o mundo melhor. Segundo ponto que eu trouxe para a reflexão. Não nos encontramos no mundo assinalados apenas pelos delitos e os erros pretéritos. Como as pessoas gostam de dizer. Na minha vida passada, espírita então, outras denominações colocam isso como diabo. Outras de alguma outra maneira. Nós estamos na vida presente. Tudo que nós já fizemos, faz parte da nossa bagagem. Não se tem dúvida disso. Porém, nós não estamos para olhar para trás. Nós devemos pegar toda a nossa história de vida, a história da humanidade, entendermos até os medos da humanidade. Isso é interessante. Imaginem quando nós mais primitivos, e que o Jung chama de inconsciente coletivo, ou arquétipo, quando mais atrasados, lá pela época da caverna, nós éramos amoravelmente petisco dos animais. E petiscos crus. Então, qualquer intervenção errada da nossa parte não significava muita coisa, era só a morte. Por isso que se tem ainda raízes desse medo na atualidade. Vou fazer uma cirurgia. Meu Deus, eu vou morrer, vai acontecer. Porque cirurgia naquele tempo era uma cirurgia animalesca, literalmente. Eram dentes afiados, garras afiadas, nos levando ao desencarne. Então nós trazemos medos atávicos. Isso é importante que nós compreendamos. Medos, às vezes, irracionais. Que, às vezes, de insetos, pequeniníssimos, hoje. Mas antes eles não eram tão pequenininhos assim. Às vezes nós convivemos com eles nos calabouços, os vendo dia após dia, os vendo mais pertinho de nós, dando assim umas tiradinhas da nossa carne ao vivo e a cores. E aí, certo que nós temos uma história. Então, quando alguém tiver medos irracionais, vamos compreender, vamos mostrar que aquilo já passou. Porém, não vamos ignorar, dizer, mas que coisa boba. Você viveu a história dele? Você tem o campo emocional desenhado por ele? Então, você tem autoridade para dizer algo sobre ele? Mas, isso não nos confere pensarmos que estamos aqui nesse mundo, é só delito. O pai matou o filho matou o pai, a mulher matou o marido. Nós não estamos aqui só para isso, ou para vermos isso. O mundo é muito mais do que isso. Isso é um momento de transição, como o Mário costuma dizer, eu escutei isso dele ontem, achei fantástico. Estamos mais ou menos como um caminhão, descendo palavras de banguela, na banguela, e com a curva para frente, né, Mário? Talvez mais de uma. E um pouco preocupados com esse desgoverno. Ou como me disse um espírito certa feita, Mário, estamos numa desorganização organizada. Olhando sem um viés espiritual, nós diríamos que isso aqui está um caos. Mas tem toda uma razão, um último momento de estar daqui, dos mais recônditos momentos dos umbrais,
para se ter uma chance. Pegaram-se todas as salas, colocou-se aqui, e é uma oportunidade. Ah, eu não tolero conviver. Bom, se você não tolera, já está ruim, porque o seu teste de paciência já não está indo bem. E eu não suporto, não estou dizendo para sermos criminosos, mas ele não é um criminoso, ele é um espírito equivocado, mais frágil do que perverso. Isso está em Boa Nova, né? Livro de Humberto de Campos, psicografia do nosso querido Chico Xavier, era então Humberto de Campos, depois sofreu o processo para não mais ter nome, ficou Irmão X. Aí não dá para processar Irmão X, porque ele pode ser Y, Z. É como é a justiça humana, né? Como é a ganância humana. Familiares querendo direitos autorais, bom, já que é Humberto de Campos, esse negócio está vendendo, vamos querer direitos autorais. Vendendo sem que nenhum centavo viesse para as mãos de Chico Xavier. Olha que interessante, mas mesmo assim vamos querer direitos autorais. Irmão X coloca, quando Jesus falando aos apóstolos, salvo engano ali pelo capítulo 3, Jesus diz, o homem é mais frágil do que perverso. Aqui ainda nós não temos um grande grau de perversidade. Para mundos mais inferiores, a perversidade é bem maior. Aqui estamos num momento de desorganização organizada. E nós estamos aqui para entendermos esse processo, não compactuarmos com ele. Ah, não, todo mundo faz isso. Olha o perigo. Ah, todo mundo pega a canetinha lá do serviço e leva para casa. É só uma canetinha. Tem político que furta muito mais. O problema é dele. Nós não podemos nos igualarmos a nenhuma horda criminosa. Ah, vamos um palavrãozinho aqui, todo mundo fala. E assim nós vamos, sem perceber, nos imiscuindo neste momento e nos enlameando, sem perceber. Ah, quer dizer que nós devemos ser puritanos? Não. Devemos ser prudentes, sábios, no sentido de observar o que constrói e o que não constrói. Por exemplo, discussão entre marido e mulher, geralmente destrói. Entre pai e filho, discussão destrói. Deixa você falar, escute. Se for o caso, fala. De regra, se for para a mulher, fica quieto. Porque ela tem razão. E ela tem razão. Se ela não tiver razão, ela vai te provar que ela tem razão. Então, já faça um teste de razão por antecipação. Olha, amor, eu te disse isso, não disse? Disse. Você lembra? Lembro. Aí, cautelosamente, você pergunta, eram tantas coisas importantes que você disse. No meio dela, eu perdi uma frase, o que era mesmo? Aí, o ser diz, estou brincando. Mas é um momento de deleitarmos entre este mundo de transição, deleitarmos no sentido de estarmos com o Evangelho em nosso coração. Não é um momento de guerra, é um momento de paz. Adiante. Estamos aferrados aos hábitos antigos, que no momento da evolução antropológica serviram de base para a transformação do instinto em emoção edificante. Viu? Nós estamos aferrados a hábitos doentios. Nós trazemos esses arquétipos. É muito mais fácil reagir do que agir. Nós temos 3 níveis cerebrais, né? Um lado reptiliano, bem animal, um córtex e um neocórtex. É muito mais fácil dar coice do que dialogar. E é muito mais difícil ainda viver o plano das emoções, dos sentimentos superiores. Geralmente nós temos sensações e chamamos de sentimento. Ah, eu estou apaixonado, apaixonada perdidamente. Que sentimento lindo, eu me pergunto. Que sensação que você está vivendo.
Graças a Deus que tem, porque se dependesse da gente, altruisticamente, se interessar por outro ser, se não tivesse essa pitada de animal ainda em nós não iríamos, não. Se a gente pensasse o desafio que é andar, ficar de pé, dar um passo, que é um ato desafiador, nós somos um pêndulo, será que a gente ficaria de pé? Os riscos de cair? Ainda bem que isso é extremamente reptiliano. Mas nós devemos evoluir para o diálogo, o córtex, evoluir para os sentimentos nobres, oração, meditação. O problema é que os hábitos inferiores, nós estamos aferrados a eles. Reagir. A pessoa nem abre a boca, nós já estamos reagindo. Você viu como ele olhou para mim desse problema? Eu não sinto. Estava lendo um livro, Sexo e Consciência, do Divaldo, feliz porque ele disse assim: eu estou me importando com as cenas maravilhosas que eu vejo para imprimir na acústica da minha memória, da minha mente, essas belas cenas. Eu disse, oh, que beleza. Estou também aprimorando o meu ouvido. Eu disse, complicou. Então, olhemos esses hábitos arraigados. O que nós fazemos? Olhamos a vida do outro, olhamos o jeito do outro, escutamos indevidamente, falamos mais do que o necessário, e daí por diante. Certa feita eu estava feliz, lendo o livro dos Espíritos, e lá dizia assim, o homem sensualista. Eu disse, puxa, que bom, né? Eu já não tenho tanto desejo no campo da sensualidade assim. Aí um espírito me intui o seguinte, tudo que superexcita os sentidos é sensualismo. Pois é. Eu gosto de comer um pouco mais, né? Já fico mais sensualista. E se eu ficar um tanto quanto muito impressionado com uma notícia, já é sensualismo. E aí eu vi que sensualismo era um conceito bem amplo, que nós temos que trabalhá-lo. Então, deixando esses hábitos para trás, cultivando novos hábitos. A ranzinzice, a chatice, a rabugice, agice, né? Vamos agir. Vamos amar, conversar, dialogar, escutar. Apacentai-vos as minhas ovelhas, disse Jesus. Não espantai-vos as minhas ovelhas. Escorraçai-vos as minhas ovelhas. Esses hábitos que nós temos que mudar. Eu fico me imaginando seres que são capazes de tirar a vida de um indivíduo, claro, criminosamente, que entrou dentro do seu lar para levar uma televisão. Puxa, a vida vale mais do que aquele objeto material? Haja sensualismo, haja hábitos aferrados doentiamente. É o tempo da selva, isso aqui é meu. Agora já podemos dizer, isso é nosso. Isso pertence à coletividade. Interessante. Adiante. Quem é o nosso condutor? Jesus. Às vezes nós estamos com a mente em todo lugar. Exatamente menos com o nosso condutor. Estamos com a mente na internet, estamos com a mente no serviço. Não estou dizendo que nós não devamos focar as nossas atividades, não é isso. Mas a vinculação mental maior, a razão em que estamos aqui é Jesus. Então devemos nos vincular mentalmente a Jesus. Quanto será que nós nos vinculamos a Jesus? Falamos às vezes Jesus assim, eu escuto frases tão tolas. O sujeito estava tão bêbado chamando Jesus de Genésio. Eu fico, nossa, Jesus, Genésio. Não tenho nada contra os nomes, será que ele tem ideia do espírito mais puro que já pisou a terra, ele chamando-o vulgarmente? Será que estamos tendo uma ideia do sagrado que representa Jesus? Às vezes entramos no centro espírita parecendo também estar num clube.
E saímos e conversamos e agimos. Será que nós temos ideia do tanto que os espíritos trabalharam e trabalham todas as emoções que estão aqui, os fluidos que estão aqui, harmonizando-os? É algo para pensarmos. Às vezes nós estamos vinculados em toda parte, menos com o nosso condutor. E não estando vinculado com o condutor, estamos desconduzindo-nos. Eu não sei por que algo está acontecendo comigo. Olha qual a sua vinculação mental. Exatamente a sua vinculação mental mostrará este algo adiante. Tem coisa melhor do que ser casado? São dois mundos, dois universos diferentes deitados numa mesma cama, quando não estão no sofá. Mas são mundos diferentes, são educações diferentes, são trajetos evolutivos diferentes. Ser filho, ser pai, ser amigo, ou seja, conviver, viver em comunidade. Eu adoro viver só, está doente. Quem adora viver só, alguma coisa não está bem. É claro que é importante termos os nossos momentos de solitude. É lógico que Jesus fazia muito essa soledade, esses momentos de estar só, fazendo suas preces, se ausentando para meditar, para orar. É lógico que isso é importante. Mas estar gostando de viver só é estar dizendo que não gosta de conviver. E tem outros que dizem, eu não consigo viver só. Também está com algum problema. Por quê? Porque temos que ter ambas possibilidades. Não sei o que será da minha vida se a minha mulher desencarnar, morrer. A minha será a mesma. É claro que eu vou ter mais dificuldades. É lógico que quem plasmou um ser humano, como eu tive milênios de paciência de esculpi-la, doando toda a minha beldade para que ela brilhasse. Imagina, isso é um trabalho laboriosíssimo. Colocando olhos azuis e outras. Conclusão, é lógico que vai se ter mais dificuldade quando se está sem alguém que nos acompanha em uma caminhada. Mas a vida é a mesma. A vida pertence a cada um de nós. Há um equívoco manifesto quando nós colocamos a vida na mão do outro. Eu não sei viver sem você. Geralmente essa é uma frase mentirosa. Psicologicamente enganosa. Quando o ser é muito culpado, ele fica fazendo muita propaganda para encobrir as suas, entre aspas, falhas. Quando a mulher, o marido, tiver assim muito pródigo, o filho tiver muito pródigo, é bom observar com certa cautela, porque às vezes pode ter intenções de shopping, dentre outras. Ou seja, aquele que faz algo do coração, ele não necessita demonstrar o que faz. Dai à esquerda ou à direita sem que a outra saiba. Olha a sabedoria de Jesus. Nós temos que aprender esses hábitos simples, hábitos de vivermos com independência mental, com independência dos nossos pensamentos, não sermos subjugados. Hoje está demais os filhos subjugando os pais. Hoje é demais. Eu quero isso. Aí eu vejo o escravo, depois fala, meu filho é mandão. Eu disse, você é bobão. É muito simples. Ele aprendeu a mandar e você se dispôs a cegamente deixá-lo confortavelmente em berço esplêndido para ensiná-lo a fazer coisa nenhuma. E depois você reclama? Ó, pai, eu gostaria de tomar uma água. Você está doente? Não. Você enxerga, caminha bem? Sim, o copo está lá. O filtro está lá.
Não que a gente um dia, num ato de carinho, não devamos trazer espontaneamente alguma coisa para quem quer que seja, né? Eu vejo às vezes seres se sacrificando demasiadamente. Escutava uma mãe dizendo hoje: eu encho a minha filha de sapato que eu não os tive. Eu disse, bom, primeiro não devia ter porque não tinha dinheiro, segundo porque não devia ter essa modalidade variada de sapato, terceiro que não tinha mídia, né? Será que se fosse agora ela seria diferente da propaganda que ela está fazendo de si mesma? Que é importante a gente ver isso. Ah, meu filho tem o que eu não tinha. Você não tinha porque não tinha possibilidade ou porque você não desejaria ter? Que às vezes a gente usa bastante essa desculpa. E eu fico pensando, quantos pés será tem a filha dessa moça, né? Não deve ser uma centopeia. Ô, minha filha, eu vou comprar um sapato para você. Você já olhou os que você pode doar? Lá em casa a coisa é mais ou menos assim. Mãe, eu quero uma roupa. Aí eu escuto aqueles falam, pois é, que bacana, o seu guarda-roupa tem alguma coisa para doar? Se não sair, não entra. É uma lei de rotatividade, porque o mundo é movimento. Adiante. Jesus necessita de nós. Importante, né? A gente sempre fica pedindo tudo para Jesus, né? Jesus me ajuda. Ah, Jesus, quase a gente pede. Quando não pede outras coisas, eu vejo jogador de joelho, por exemplo, dizendo, eu não vejo nada, dizem-me. Jogador de joelho dizendo, ó, Jesus, ajuda-nos a ganhar a partida. Eu fico pensando, e o outro? Né? Ou seja, nós pedimos tudo para Jesus, só que Jesus precisa de nós. Para ajudar o próximo, para estar com o próximo, somos nós. O Deus ajuda o homem pelo homem. Jesus ajuda-nos através de outras mãos que estão aqui conosco. Vamos ajudar mais Jesus, ao invés de pedirmos tanta ajuda? Qual é a nossa disposição para Jesus? Geralmente, se não tomarmos cuidado, fazemos a prece do Pai Nosso, o Pai e o Nosso já está lá no desdobramento do corpo. Quando se lembra. Ou, Jesus, obrigado. Jesus, sou o Zé. Conhecem a história, né? Ou seja, não é concisão, às vezes é omissão. Também não vamos fazer aquelas preces. Nossa, uma vez eu escutei um companheiro espírita fazendo uma prece. Que eu consegui passar pelo nosso lar, pelos umbrais dos arredores. Tá? Isso ainda estava na primeira frase. Quando ele disse assim, seja, devia ter passado um momento grande. Já era outro dia, porque eu acho que ele começou às 11 e terminou às 2 da manhã. Então, a prece foi da noite anterior. Nós também não vamos exagerar. Não é pelo tamanho de preces, da prece, pela repetição. Isso está em O Sermão do Monte. Mateus 5, 6, está lá. Não será pelo tamanho da prece que será escutado, mas vamos ajudar Jesus, vamos fazer alguma coisa para o próximo, porque quando dai a um desses, é a mim que estais dando. Ou seja, quando o que fazemos de bem para o próximo, é a Jesus que estamos fazendo, já que estamos aqui por Ele. E quando formos pensar em fazer alguma coisa de equivocada para o próximo, imaginemos o próximo sendo Jesus. O que vocês acham? Vocês chegariam para falar um palavrão para Jesus? Olha, Jesus, eu acho... Falariam? Pois é, mas o próximo pode. Jesus curou até a sogra de Pedro. Adiante. Sejam as mãos que ajudam, abençoadas em grau mais expressivo do que os lábios que murmuram preces contemplativas. Acabamos de falar, né? Ah, aquele negócio de ficar contemplando. O que você está fazendo? Falando, estou contemplando. E trabalhando. Não, só estou contemplando. Porque eu passo o dia todo sem fazer nada. É importante que nós passemos o dia fazendo algo.
construtivo. A prece contemplativa não é tão eficaz assim. Já imaginaram nós imaginando, pensando, alguém contemplando a ideia de edificar o Centro Espírita Batuíra? Estaria essa ideia na contemplação até hoje. É preciso edificação, é preciso colocar a mão na massa, é preciso trabalhar. Por isso que muitos não gostam do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação, a gente gostaria de não ter esse negócio de caridade, trabalhar, a gente queria estar na igreja e ter salvação. Escutava ontem um tetraneto, é isso? Se era tetravô dele, era tetraneto do Dr. Bezerra de Menezes, dando um testemunho. Estou gravando isso aqui também para que sirva, não para contrapor, mas que eu achei linda a fala dele. Ele disse assim: eu era palestrante espírita, aí mudei de religião. Que bacana. A primeira revelação no judaísmo, a segunda, Jesus, a terceira, Kardec. Ele disse: nossa, ele estudou tanto que Kardec nunca se proclamou o revelador, até porque ele disse que ele era apenas o codificador, o transmissor, o Espírito da Verdade, este sim, o arquiteto da obra. Aí, a minha cota de paciência, que é muito grande, depois que eu escutei isso, e depois que ele falou também que ele era médium desde menino, que obrigavam-no a ser médium, aí eu disse: olha, meus obsessores estão chegando. Ser médium obrigado, no mínimo, é animismo. No mínimo. Então já não é mais mediunidade. Se for bem deseducada, é com muito esforço um mediunismo. Mas não é mediunidade. Conclusão. Desliguei. Adiante. A nossa postura do mundo, neste momento, é de misericórdia. Percebe? Olhar para aquele ser, por exemplo, tá bom. Ele vai chegar no momento certo, para o caminho que lhe aguarda. Quem sou eu para julgá-lo? Quantas vezes também eu cometo falhas muito maiores, de repente, do que a dele? Hoje, então, é olharmos essa humanidade com compaixão, compadecer, ou seja, entender a dor do outro, comungando dentro de si a dor do outro. Estar com o sofrimento do outro. Chico era mestre nisso. Chegava alguém alegre, Chico alegrava-se. Chegava alguém chorando, Chico chorava. Ou seja, ele captava o estado mental daquele ser, não desesperava. Ele se emocionava, usava o neocórtex. Porque às vezes a gente é tão insensível, alguém chega para nós e fala assim: morreu meu filho, não tem problema não. Ele vai reencarnar depois. Consolador, né? Quando é o seu, bom, o meu, puxa, mas fica tranquilo, né? Devagar, eu entendo a sua dor, não é fácil mesmo, e tal. E devagarinho dizer: olha, mas não há nada eterno, amanhã vocês vão se encontrar certamente, muito mais felizes, e introduzindo suavemente ideias consoladoras. Se estabelecer a pena de morte,
Aí eu escuto e diz, pois é, mas são tão corruptos, não são? São. Vocês já imaginaram se por acaso pegaram o nosso filho enganadamente para a pena de morte? Pois então, você acha seguro esse método da pena de morte? Não, eu também não. E aliás, Jesus morreu com a pena de morte e nós aprendemos bem a lição? Também não. E aí vamos introduzindo devagarinho a conversação com aquele ser. Com calma, com padecimento. Nada de tentar converter, mudar alguém de um momento para o outro. Nada muda de um momento para o outro. E não se coloca vinho novo em odre velho. Não se coloca pano novo para remendar tecido velho. A doutrina de Jesus quer que nós nos renovemos para que ela acople em nós e nós acoplemos nela. Já observaram isso? É importante, né? Com compaixão, sem pressa. Né? Às vezes a gente fica olhando, mas está tudo tão lento. Ainda bem que Deus não tem ansiedade. Ansiosos somos nós. Está no ritmo necessário, programado, ainda que pareça desorganizado para o nosso míope olhar. Adiante. É necessário aprender para poder ser. Pois é, interessante. Primeiro nós temos que aprender. Olha, fulano, pegue esse carro ali e leve para a Celinha, que sempre usa o transporte para o bem, dentre outros tantos aqui, leve para a Celinha esse armário que acabou de ganhar. Eu não sei dirigir. Então, primeiro nós temos que aprender, ganhar informação, entender o mecanismo, para que nós sirvamos com competência. Vamos aprender mais sobre o Espiritismo e vamos, à medida que nós vamos aprendendo, vamos servindo, porque senão nós viraremos espíritas de gabinete. Sabe tudo, não faz coisa nenhuma. Ou outra qualquer modalidade de agir. Ficamos no gabinete, sabemos tudo, decoramos tudo e não fazemos nada. Aprender é dinâmico, é entender, no momento que entender, já pensar, preciso colocar isso ao terceiro, a serviço de outrem, para outrem. Nossa, aprendi que tem reencarnação. Que maravilha! Estou vendo alguém ali num momento muito difícil. Devagarinho eu vou consolá-lo com a reencarnação, como eu falei. Aprendi que há mediunidade. Então, aquela vizinha que dizia que estava ficando louca, às vezes é loucura mesmo, às vezes é esquizofrenia, mas pode ser uma influência espiritual, uma mediunidade deseducada. Vamos conversar com aquela vizinha, porque às vezes é um transtorno mental. Tenhamos que ter bastante observação, porque tem os exagerados dos dois lados. Tem os materialistas que acham que tudo é um problema mental, e tem os excessivamente crédulos que acham que tudo é problema espiritual. Então, vamos medir isso, por isso que é preciso aprender. Estamos vendo alguém aqui ficando branco, pegamos o pulso está se indo embora. Será que é um processo de psicofonia ou é uma ameaça, um desmaio? Mais provável essa última hipótese. Então, vamos correr com ele para o pronto-socorro médico. Lógico, vamos vibrando com ele, vamos orando, mas vamos tomando devidos cuidados. Adiante. Estamos, portanto, convocados para a construção da sociedade nova, na qual o bem pairará soberano. Alguém acredita que um dia o bem não pairará soberano? Alguém aqui tem coragem de dizer que o bem não pairará? Claro que pairará. Soberano? Lógico que soberano. Todos nós aqui seremos espíritos puros um dia. Estamos a caminho de.
Aí que é importante não termos síndrome de Marta. A Marta em dois sentidos. A Marta, aquela ansiosa, né, enquanto Jesus estava ali, simplesmente com o governador planetário, ela estava lá nos afazeres da cozinha. E, puxa, vem esse pessoal tudo de Jesus, certamente, estou brincando. Nossa, deve trazer mais convidados. Ai, quando isso vai acabar? Às vezes temos pessoas assim. Nossa, vou receber uma visita, como é que ele vai sentir? Eu gosto quando alguém diz, você não arrepare, não. Arrepare. Eu fico sossegado com esse termo. Primeiro que eu não reparo, porque eu não ponho conserto em nada. Segundo que eu não olho nada e não arreparo coisa nenhuma. Vamos agir com naturalidade. Vamos sentir o prazer de termos alguém em casa. Tu te torna eternamente responsável pelo que cativas. O Pequeno Príncipe. Quando dizes chegar às 4 horas, desde as 3 eu já te espero. Isso é algo de amorosidade. E não desde as 3 eu já desespero. Para quê? Por quê? A síndrome de Marta é essa ansiedade. E Marta hoje, também na psicologia, tem uma síndrome, que é o medo, a ansiedade, a raiva, a tristeza e a angústia. Medos excessivos, ansiedades excessivas, raivas desnecessárias, tristezas inúteis e angústias também desproporcionais. Ou seja, trazemos aquilo tudo que falamos do medo. Mas vamos começar a domar os nossos medos. O fim do mundo. Eu adoro quando alguém diz assim. Nós estamos no momento de transição, vai realmente haver um fim desse mundo velho. De concepções velhas, bolorentas. Mas a pessoa diz assim, o senhor não tem medo do fim do mundo? Eu não, Deus criou, o problema é dele. Se ele me criou, vai ter que me colocar em algum lugar. Isso são medos que nós podemos combater. Ah, você tem medo de que alguém na sua casa morra? Não, todos nós estamos fadados à morte do corpo e futuramente ao desencarne. Depois dela, o tempo é variável. Mas, e se acontecer? Não é e se, vai acontecer. Se tem uma coisa, você pode ficar tranquilo, mas absolutamente sem nenhum medo é que você vai desencarnar. Não tem que ter medo. Isso é fatal. Agora, trabalhe aqui para ter algo melhor do lado de lá. Ou seja, como é que vai ser meu dia de amanhã? Jesus disse, os amanhãs resolvem por si mesmo. A cada dia basta a sua preocupação. Para algumas Bíblias, seu mal para outras. E assim vai nas traduções. A cada dia basta seus afazeres. Os amanhãs se resolvem por si mesmos. Então ter ansiedade para quê? Será que eu vou passar naquela prova? De duas uma. Ou você passa, ou você reprova. Não tem uma terceira possibilidade. Viu como é simples? Se você passar, se prepare. Se você reprovar, se prepare. A raiva. Eu estou com uma raiva de fulano, problema seu. Você vai ter úlcera, hemorroidas. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Se evoluir mais um pouquinho por rancor, você vai poder ter um câncer. Você vai estar fazendo uma bomba destrutiva. Então, para que ter raiva? Recentemente, meu filho, num arrobo, disse, eu te odeio. Eu disse, eu te amo. Ele ficou mudo. E eu fiquei quieto. Mas, se ele odeia, coitado, eu tenho que amá-lo ainda mais. Vê se desgasta esse ódio. Um dia, esse ódio dele vai passar. Agora, se eu trazer para mim, meu Deus, e o que eu vou fazer? E etc. Mano, ele não merece, porque olha, começa o processo da raiva sutil. Essa raiva começa a atrair outros espíritos raivosos. E daqui uns dias tem que me vacinar contra a raiva, porque eu vou estar mordendo. Né? Eu não tenho medo da vaca louca.
Eu tenho medo de gente louca. E que a gente seja louco. Tristeza. Ah, mas a vida para mim perdeu o sentido. Não perdeu, você nunca entendeu o sentido da vida até hoje. Se você tivesse entendido, não tinha perdido. Como é que você perde o que você entendeu? Você não entendeu que você está aqui por Jesus e para tornar o mundo melhor. No momento que você entender isso, ah, a mulher me traiu, o marido me traiu, o filho foi ingrato comigo. Foi não. Você está apenas acertando e resgatando situações. Não, não estou. Que bom. Se você não está resgatando, melhor ainda. Deixe. Caminhe alegre. Sacuda a poeira e dê a volta por cima. Ah, eu caí. Que bom que você caiu. Sinal que você está andando. Quem não anda, não cai. Nossa, eu tive uma recaída. Não significa que você teve uma recaída. Você ainda deixou mais forte em você uma sensação negativa, talvez um tanto quanto predominante. Não se entristeça. Se alegre, por já estar percebendo o que antes você não percebia. Eu gosto de uma frase do Dr. Inácio Ferreira, com o Manuel lá, que é o enfermeiro, no livro No Divã com a Anastácia, mais ou menos assim, ou No Divã da Anastácia, enfim, tem divã e tem Anastácia. No Divã da Anastácia. E é interessante quando realmente a gente percebe o Dr. Inácio Ferreira falando que ele faz loroterapia. Ele diz que ele se coloca no lugar do louco, o louco acha que é o médico, e assim ele vai curando as pessoas e curando a ele próprio. E é verdade. Sem a loroterapia, nós ficamos eu já estou satisfeito. Por quê? Porque no momento que nós estivermos mais vinculados ao condutor, olha, sua vida, oh Jesus, eu quero lhe ajudar. Eu sei que o Senhor me ajuda sempre, então eu quero lhe ajudar de alguma maneira. Olha, Jesus, eu estou aqui. Quando Jesus materializa-se, aparece para Paulo, ele não perguntou, Jesus, me perdoa, sabe? Eu vinha para matar o Ananias, mas eu detesto os cristãos. Ele não fez um mecanismo de defesa chamada justificação. Sabe o menino? Eu gosto, nossa menina quebrou um pote esses dias, de novo. Não, pai, é o seguinte, eu ia pegar a ração do cachorro e parará. Ou seja, fez um mecanismo justificativo. Era muito mais isso, quebrei. Não vi. Mas nós não, se não fosse isso, tal. E às vezes a gente usa justificativa para
diria eu, com o rabinho no meio das pernas. À noite, Maria, João de Deus, vai ter com ele, diz: mãe, ele me chamou de burro. E ela, assim, muito convicta, diz: eu não tenho dúvida. Ainda bem que você não deu coice. Então a convocação é exatamente para que nossas patas se transformem em mãos de servir. Porque às vezes nós temos patas. Eu dei uma patada nele. E eu, como um bom cego, imagino uma patadinha de um elefante. Para quê? Vamos dar um abraço, um aperto de mão, ao invés de uma patada. E se dermos uma patada, vamos ter humildade de chegar: fulano, eu lhe dei uma patada. E vamos, às vezes, até escutar dele, não uma, duas. Me desculpe, o que você acha que eu errei? Onde eu posso mudar? E mudemos. Essa é a convocação que Dr. Bezerra nos pede. E eu quero agradecer a paciência de todos vocês, e fiquem com Jesus como nós deveremos ficar com o nosso condutor. Que essa casa multiplique os anos e os trabalhos, benfazejos que aqui ocorrem, e nos dois planos, e que continue sendo esse celeiro de bênçãos. Que assim seja.